Boa tarde. Hoje na nossa aula de português nós iremos falar um assunto sobre o que nós já vem estudando, né? Nós estamos trabalhando nessa última quinzena, nós estamos trabalhando sobre receitas, né, e poemas. Então hoje nós vamos estar trabalhando com um texto que tem como objetivo identificar os sinais de pontuações e usar corretamente os sinais dentro de um texto, né? E usar as expressões de algum significado de palavras. Gente, eu trouxe para vocês esse texto justamente para a gente estar falando a respeito dos sinais de pontuações. É um texto que está na apostila de vocês, certo? E vocês, como vocês já sabem, quais são os significados, para que servem os sinais de pontuações que nós temos. Como, por exemplo, o ponto de interrogação, de exclamação, o ponto final, o travessão e assim por diante. Então, falando nisso, eu trouxe para você aqui algum exemplo, né? Hoje, a gente sabe que nessa data de hoje, nós temos aqui o ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? É óbvio que você de imediato, você já sabe que é para fazer perguntas. Então, o ponto de interrogação serve para você identificar uma pergunta. Vou botar aqui só a palavrinha pergunta. Vou colocar a palavra X. Certo? Para perguntas, claro. Você vai fazer uma pergunta. No final da pergunta, você vai fazer o sinal de interrogação. O ponto de exclamação já está falando, gente. É para você exclamar. O que é uma exclamação? Você vai fazer um ponto onde surge uma dúvida, a dor de causa, surpresa, admiração. Então, vou colocar aqui surpresa. Surpresa, né? Ou admiração. Depois eu cito o exemplo de cada um. Travessão. O travessão, gente, ele vem para fazer o quê? Para identificar um diálogo, uma conversa. Um diálogo, né? Ou uma conversa de alguém. O ponto final, gente, o ponto final, só um ponto, ele serve para final de frases, ou para dizer se é uma frase afirmativa ou negativa, certo? Final de frase. O dois pontos, ele serve para dar uma explicação. Você terminou uma fala, uma situação, você vai explicar alguma coisa. E a vírgula serve para uma pequena pausa. Né? Para você dar uma respirada, para dar uma ênfase melhor no texto. Então vamos aqui a alguns exemplos, pessoal. Olha. Um ponto de uma pergunta, eu posso colocar assim, ó. Não sei se vocês vão entender aqui, mas o sentido é esse. Você gosta de estudar? Terminei com um sinal de pontuação de interrogação. Que causa surpresa ou admiração? Eu coloco assim, ó. Nossa, que lindo, né? Nossa, ó, admiração. Que lindo, né? Fica surpreso com isso. No diálogo, você pode colocar um exemplo de uma conversa. Eu posso assim, ó. José, você vai à aula, você gostaria de entender? Isso é uma conversa. Final de frase, eu já estou dizendo que eu termino a frase. Vamos para a escola. Pontinho de final de frase. Uma explicação, você vai dar, por exemplo, eu tenho dois irmãos. Só que um exemplo. Tenho dois irmãos, dois pontos. Eu vou colocar o nome deles. Vou botar aqui Pedro e João. Não sei se vocês vão identificar aqui. Pedro e João.
E uma vírgula você vai, é uma pequena pausa dentro de uma frase. Digamos que seja uma frase mais longa, eu vou colocar uma vírgula para você identificar. Então aqui nós temos um exemplo que é as pontuações do nosso exemplo. Então aí vocês vão fazer o que? Vocês vão olhar lá na apostila de vocês, o texto tem 2 pontos de Tatiana Berling, certo? Vocês vão ler o texto, certo? E responder essas questões aqui. O outro texto, gente, é onde fala sobre o leão. Também é um poema, né? Já puxando uma coisa com uma outra. Vocês irão ler esses 2 textos. Aqui já ainda a questão do sentido de frases ou de palavras, né? O significado de algumas palavras. Quando eu digo assim, ó. Hoje, digamos assim, ó. Eu estou falando a respeito de um texto que tem uma pergunta, né? Você gosta de estudar? Digamos, esse gosta aqui está se referindo a quem? Esse você que está numa segunda pessoa do singular. Então vocês vão observar essa situação a quem o sentido da frase se refere. Outra coisa, gente, ó, tem uma palavra lá no texto, digamos lá no texto, fala sobre uma palavra forno. Só um exemplo, forno. O que significa um forno? Você vai colocar, é onde você vai colocar uma chapa quente, colocar para onde você vai fazer assar um bolo e etc. Certo? Outra situação que vocês irão colocar dentro do texto, lá no texto, o leão, né? Tem lá, digamos que tem o leão e o cordeiro são amigos. Digamos, a palavra amigo se refere a quem? Você vai identificar ao leão e ao cordeiro, a amizade deles. Então é isso que vocês vão estar observando dentro do texto. Então, pessoal, o que vocês irão fazer nesse texto? Vocês vão ler o texto, né, o ponto de interrogação e o texto o leão, e vão responder essas 2 questões, aliás, essas 2 páginas desse texto. Ou seja, são 2 textos, né? O texto o ponto de interrogação, aqui dá para vocês identificarem aí, né? E o outro texto é o texto leão e responder as questões propostas. Mas primeiro, gente, leiam o texto para vocês compreenderem o sentido do texto, das questões, para melhor compreensão, certo? Então, desde já, um abraço a todos e boa aula para vocês. Qualquer coisa, dúvida, vocês me chamem no PV, certo? E eu vou deixar o linkzinho para vocês aí no grupo e dizendo qual é a atividade que vocês vão fazer, uma atividade de verificação diante desses textos, ok? Boa tarde a todos e boa aula.